Olá, hoje nós vamos falar de um dos meus livros favoritos, A Ilíada, de Homero, ou podemos dizer a Ilíada, que é um poema épico atribuído a Homero. E nós estamos falando de uma obra que possui cerca de mais de 15 mil versos. Então é uma obra bastante extensa, né? E que ela se originou inicialmente na tradição oral grega. Homero atribui-se, né, a autoria a Homero, mas nem sabemos se sequer Homero tenha existido de fato, ou tenha existido da maneira como diz a tradição, ou se essa pessoa que tenha existido, chamada Homero, tenha composto esse poema em sua integridade, né? Não sabemos. E não é o caso agora também discutir, pelo menos para essa indicação de leitura, a questão da autoria ou existência de Homero. Fiquemos com a obra, ou mais especificamente, fiquemos com a tradução, ou uma das traduções, né, feitas por essa obra, porque não podemos nem dizer que estamos lendo Homero em si, né, porque não é o caso de uma obra. Não é um caso de uma leitura da obra no grego homérico. E lembrando que o grego homérico não era nenhuma língua que era falada cotidianamente, não era o idioma grego em si. Era uma junção de dialetos, né, que era usada especificamente para a poesia. Daí eu particularmente chamo ela de mitopoética, né, porque ela era usada para os mitos contados nos poemas épicos, a Ilíada e a Odisseia principalmente. Mas não era essa língua do uso cotidiano. Era como se nós escrevêssemos um poema épico aqui no Brasil, não utilizando a língua portuguesa que falamos cotidianamente, mas uma outra forma de língua portuguesa, um derivado, uma junção, uma coisa talvez meio Guimarães Rosa ou até mais radical que Guimarães Rosa, né? Então, a língua, o idioma grego homérico não é o idioma grego falado cotidianamente pelos gregos daquela época, ainda tem essa particularidade, né? E aqui eu tenho esta obra traduzida por Carlos Alberto Nunes, tem aqui nessa caixa muito bacana, tá? Editada pela Nova Fronteira, que traz os dois poemas homéricos, a Ilíada e a Odisseia. Ambos muito bem editados, né? Capa dura, papel excelente, material de primeira. Mas vamos falar especificamente hoje da Ilíada. E muitas vezes a gente vê uma referência à Ilíada como sendo a história da Guerra de Troia. A história se passa na Guerra de Troia, mas não é um poema que vai contar essencialmente a Guerra de Troia, mas um episódio dentro da Guerra de Troia que só foi ocorrer no último ano de uma guerra que durou 10 anos, segundo o mito, né? A Guerra de Troia teria durado 10 anos, que foi aquela guerra após o rapto, né, de Helena, mulher de Menelau, raptada por Paris, né? Ela foi levada até Troia, e aí os gregos se juntaram, né, em torno de Menelau e Agamenon, e partiram para Troia e lutaram diante dos muros de Troia ao longo de 10 anos, sem conseguir tomar a cidade. E no último ano ocorreu o episódio contado na Ilíada. Então, o início da Guerra de Troia não é contado na Ilíada, e também o final da Guerra de Troia não é contado na Ilíada, que você não vai encontrar o cavalo de Troia, você não vai encontrar a tomada de Troia, você não vai encontrar a morte de Aquiles. O que você vai encontrar? Você vai encontrar aquele momento em que Aquiles se afasta da batalha por uma indisposição com Agamenon, por conta de uma situação em que o Aquiles se sentiu desprivilegiado em relação a Agamenon por ele ter tomado uma amante sua, né? A Briseide. E aí o que acontece? O que acontece? Nós temos aquele momento em que, ao se retirar da batalha, os gregos começam a perder esses conflitos em relação aos troianos, liderados por Heitor, irmão de Paris. Até que o companheiro
né, de Aquiles, usando a armadura de Aquiles, se faz passar por Aquiles e vai ao combate e acaba sendo morto por Heitor. Aí o Aquiles volta à guerra, as batalhas passam a favorecer novamente aos gregos, e durante uma busca, né, uma perseguição de Heitor ao longo dos muros de Troia, eis que há sempre a interferência de deuses, tá? Os deuses aparecem, inclusive, muitas vezes eles estão ao lado, né, dos guerreiros e tudo. Eis que o Heitor é ludibriado, né, por uma deusa para que ele lute com Aquiles. E nessa batalha, Aquiles mata Heitor. E a obra termina com a devolução do corpo de Heitor para o pai dele, Príamo, onde se faz as festividades em homenagem ao Heitor, tá? E ali que termina o que temos da Ilíada, tá certo? Então o que acontece? Essa narrativa é feita ao longo de 24, creio que 24 cantos, todos eles escritos dentro de uma estrutura poética. Por isso é tão interessante as diferenças entre as traduções, porque traduzir poesia já é muito difícil, a poesia moderna, a poesia contemporânea, e avalie uma poesia num idioma um idioma tão distante do nosso e com tantas peculiaridades, né? Inclusive o ritmo, a questão sonora, as construções imagéticas utilizadas, né? Então, assim, eu gostei muito da tradução do Carlos Alberto Nunes, e foi inclusive a primeira que eu li, né? Depois eu li a do Odorico Mendes, depois li a do Haroldo de Campos, que também é muito bom, gostei muito da do Haroldo de Campos. A do Odorico Mendes foi a que menos me agradou. Ela também a do Odorico Mendes, vamos falar dessas 3 traduções, tá? Existe também uma quarta tradução portuguesa, né, que é feita em versos livres, tá certo? Mas também podemos comentar ela depois. Vou falar dessas 3. A do Odorico Mendes foi uma tradução feita lá pelo século XIX e que é muito rebuscada, né? Então, assim, ele tentou compensar essa distância entre os idiomas, dando muitas, de certa forma, algumas liberdades linguísticas ou muitos neologismos, e que ela é muito complicado ler a tradução do Odorico sem estar dispondo de edições que não tem muitas notas explicativas. Enfim, é uma tradução um pouquinho mais difícil, né? Ela é facilmente encontrada nas edições, acho que da Martin Claret. Eu até tenho, mas não está aqui comigo nesse exato momento, né? Já a do Carlos Alberto Nunes foi feita, creio que lá pelos anos 40 do século passado, 1945, por ali. É uma tradução onde ele fez versos longos, né? E nós encontramos assim uma sonoridade que me agradou bastante. Ele buscou uma tradução privilegiando uma estrutura poética que não podemos dizer que seja aquela estrutura poética e rítmica lá do Homero. O idioma é outro, a estrutura do idioma é outra. O que nós estamos lendo aqui é uma tradução, é uma visão daquela estrutura linguística, e essa me agradou. Olha só a cadência. Canta a cólera, ó deusa funesta de Aquiles pelida. Canta que foi de os aquivos sofrerem trabalhos sem conta, e de baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos, e esclarecidos ficando eles próprios aos cães atirados, e como pasto das aves, cumpriu-se de Zeus o desígnio. Desde o princípio em que os dois em discórdia ficaram cindidos, o de Atreu, filho, senhor de guerreiros, e Aquiles divino. Qual dentre os deuses eternos foi causa de eles brigarem? Então, assim, é esse ritmo que ele coloca ao longo dessa tradução, tá? Essa coisa meio quase que marcial, porque é um poema de guerra, tá? É um poema de guerra, né? Então, eu li aqui o começo, onde ele fala da ira de Aquiles, por isso a Ilíada também é conhecida como a ira de Aquiles, né? Pelida é o próprio Aquiles, porque na estrutura do idioma grego é muito utilizada essa questão da indicação do filho de... Então, Peleu, pai de Aquiles, então Aquiles é o Pelida, filho de Peleu, né?
Então, olha só, olha como ele mantém lá no finalzinho, ó. Logo que o túmulo pronto ficou, para o burgo retornaram, onde reunidos celebram solene banquete funéreo. Dentro da régia de Príamo, o rei pelos numes nutrido, os funerais estes foram de Heitor, domador de cavalos. É o mesmo ritmo. Então, olha só, desde o episódio da morte de Patroclo, da devolução do corpo de Heitor, a luta feita em torno do corpo de Patroclo, né, com Ajax levantando o corpo dele entre a multidão, tentando salvar para levar até Aquiles, tudo isso é descrito nesse ritmo quase que marcial. Então eu indico bastante a leitura da Ilíada, é muito interessante ler esta tradução. Você também pode dar uma olhadinha na do Haroldo de Campos, né? Também é uma tradução muito bacana, ele chama de transcriação, tá certo? Então, é uma outra proposta também muito bacana, são 2 volumes, porque aqui traz o texto original também ao lado, aqui você encontra o texto em português, né? E tal. Essa aqui é bem mais longa, não é porque seja um outro poema mais longo, não. É porque aqui nós temos, ó, de um lado, o poema em grego e do outro lado ele traduzido, tá? Mas é uma outra proposta de tradução muito bacana também. Acho que ele levou uns 10 anos fazendo isso daqui. Pense em 10 anos bem trabalhados, tá? E indico também este livro aqui de Alberto Manguel, feito pela Zahar, Ilíada e Odisseia de Homero, tá? E é um livro que trata sobre como é que a obra de Homero chegou até nós. Então, é um livro, é uma odisseia sobre como as obras de Homero chegaram até a atualidade, tá certo? Então, Ilíada e Odisseia de Homero, um livro sobre estes poemas. Aqui não são os poemas. Se você quer ler uma tradução legal dos poemas, então eu indicaria esta aqui do Carlos Alberto Nunes, tá? A Ilíada e a Odisseia. Essa edição vem nessa caixa aqui, muito bacana. Ou então, esta tradução também muito bacana do Haroldo de Campos, do qual poderemos falar posteriormente, tá certo? É isso. Canta, ó musa, a ira do peleio Aquiles.